Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Asher Now, redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: geral ou particular? Geralmente, a resposta seria o geral. Privilegiar a massa, o povo, todos, como tem aqui nessa foto maravilhosa, o povo recebendo Birkat Kohanim no Kotel, todos juntos reunidos, como é importante sempre, mas ainda nessa época que a gente está. Mas vamos ver aqui, de uma forma brilhante, genial, do Rebbe de Lubavitch, como tem a importância também do particular, de conseguir descer até o nível do detalhe. É uma sirá bastante rebuscada, erudita, envolvida, mas que o Rebbe consegue mostrar de uma forma bem simples. Espero que eu consiga transmitir do mesmo modo. A gente fala no projeto do Kutei Sirot. Esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch com os seus discursos racídicos. Essa é a Parashat Lech Lechá, é a segunda sirá da Parashat Lech Lechá, que Hashem fala para Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, sair para si, né? E também dá um mandamento no final do seu Brit Milá aos 100 anos de idade. O Rambam, no final das leis sobre Brit Milá, enfatiza a grandeza que tem nessa mitzvah. Como está no livro Mishnei Torah, que é um livro de Halachot, de leis, nas Halachot do capítulo 3, no final, o Rambam fala sobre a grandeza, fala sobre o rigor que tem, na verdade, Hamurá Milá, o Brit Milá tem um rigor especial que Moshe Rabbeinu, por atrasar apenas uma hora, corre risco de vida, mesmo que ele estivesse no caminho, e todas as mitzvot da Torá foram apenas 3 pactos, enquanto que o Brit Milá foram 13 pactos. E o Rambam descreve todos os 13 pactos em ordem até chegar ao Brit com Yitzhak Avinu. Vet Briti Akim et Yitzhak. E tem as fontes todas com seus capítulos no livro Bereshit. A fonte que o Rambam tem é em Nedarim, que fala sobre a mitzvah de Milá, que foram celebrados 13 pactos Britot com essa mitzvah. O Kesef Mishneh, sobre essa alahá, que é a de número 9, no terceiro capítulo sobre o Brit Milá do Rambam, fala: venha e veja o quanto fala sobre isso justamente no final do Perek Gimel de Nedarim. Então, o Kesef Mishneh, que é um comentário sobre o Rambam, traz da onde que vem essa fonte. O Rambam acrescenta algumas coisas. Uma, em relação a Mishnah e Nedarim. Primeiro, que foi um pacto com Avraham Avinu, né, esses pactos. E outro é que ele especifica todos os 13, enquanto que isso não tem no Talmud, em Nedarim. No fundo, isso é normal no livro Mishneh Torah do Rambam, porque é um livro de leis. Então, o Rambam acrescenta ou explica a Mishnah para que seja clara, já que deve ser seguida à risca, como alahá, como lei. Mas aqui precisa explicação, porque o Rambam faz isso. Porque, em princípio, a fonte do Rambam, Maimonides, está no Talmud Yerushalmi, também em Nedarim, mas nas alachot, conforme está no Talmud Yerushalmi, não no Bavli. Então, depois de falar na Mishnah sobre o Brit Milá, o Yerushalmi traz a alahá que Amar Rabi Yochanan bar Meriá,
Ketiv Bayomahu Karat traz um passuk que fala, o Rabi Yohanan fala que esse passuk mostra o quanto é importante o Brit, que fala que Hashem fez um Brit com Avram ainda na época, Lemor Gomer, que é o pacto entre o Brit Ben Abetarim, que é a nossa paraxá justamente. E aí depois o Yerushalmi fala que tem todos os 13, que vai até o último, como também tem no Rambam, Et Briti Akim et Ishak, e o Brit, o pacto que eu fiz com Ishak, que são 13 Beritot. A questão é porque o Rambam omite o verso da nossa paraxá, que consta no Talmud Yerushalmi, e vem antes desses outros, que é justamente esse, o pacto do Brit Ben Abetarim, que foi antes do Brit Milá, inclusive. No Bereshit, né, no capítulo, como a gente vai ver, que vem antes, que é esse verso que a gente falou que tem antes do Yerushalmi, e o Rambam não traz, é no 15, capítulo 15, verso 18. Bamahu karat Hashem et Avram Brit Lemor. Foi feito um pacto entre Hashem e Avram que dava a nossa descendência, a descendência de Avraham, a terra, a terra de Israel, onde Avram estava, que é uma das provas que a gente tem que a terra pertence ao povo judeu, que vem desde Nahar Mitzrayim até Nahar Agadol, Nahar Prata, até o rio Eufrates. Aí depois, no 17, lembra que a gente estava no 15, agora no capítulo 17, no verso 21, fala, Vet Briti Akim et Ishak, e eu vou também ter esse pacto com Yitzhak. Em princípio, o Rambam entende que esse verso que a gente falou do Brit Ben Abetarim não faz parte dos 13 pactos. Por isso aqui o Rambam não traz essa introdução que tem no Yerushalmi, que é a fonte do Rambam. Como o Rambam define no seu Perush ala Mishnayot, no seu comentário explicando as Mishnayot, que são onde ele conta quais são os 13 pactos que tem a palavra Brit ou Briti, que Hashem faz com Abraham, esse pacto ou meu pacto. Como está escrito, Vetna Briti Beni Uvencha, eu vou dar o meu pacto entre mim e você. E eu vou fazer com que você seja muito grande. Mas no verso, Bayomahu Karat Hashem Brit et Avram Lemor, que é o pacto do Ben Abetarim, que é entre as metades dos animais, por onde Avram passou junto com o fogo que representava Hashem, trata-se de um pacto que, primeiro, não foi no mesmo momento que os outros pactos que estão ligados com o Brit Milá. Segundo, não está relacionado com o Brit Milá, mas com o Brit, o pacto Ben Abetarim, que é entre essas metades, que é sobre, como a gente falou, a entrega da terra de Israel para os descendentes de Avram Avinu, os descendentes que vieram através de Yitzhak, lembrando muito bem. Mas nesse caso, não se entende porque o Yerushalmi traz esse verso. Entende porque o Rambam não traz, porque não está ligado, também Betarim, não está ligado com o Brit Milá, mas o Yerushalmi traz. Além disso, a lei no Yerushalmi deve esclarecer o que está na Mishnah. E fala na Mishnah, Rabi Shmuel Omer, Gdolá Milá, que é muito grande a Milá, que tem 13 pactos associados com ela, que foram consagrados, celebrados através da Milá. E, consequentemente, seriam 14 Britot, porque o Yerushalmi, na Mishnah, traz, na Alahá, depois traz também esse pacto feito no Brit Ben Abetarim. Algumas explicações dos comentaristas. Primeiro, mesmo no Yerushalmi, deveria constar o verso que tem depois, que fala sobre Brit Milá, no Bereshit, no capítulo 17, 2, na Brit Beni ou Bencha, eu vou dar um pacto entre mim e você. Como tem no Rambam, que a gente pode ver. E não o verso que a gente falou, que é o verso ligado ao Brit Ben Abetarim, que é Bamahu, Karat Hashem Brit et Avram Lemor. Mas, na versão do Yerushalmi, consta esse verso como o primeiro. 2. O Yerushalmi não considera um dos versos que aparece, que é Et Briti Refer, que está no Rambam, não está constando no Yerushalmi. Ou que conta 2 versos como um só, que no Rambam diz que são 2 versos, vai cometer Et Briti, que é um verso único, mas que tem 2 partes. Tem 2 pactos. Eu vou
manter o meu pacto, ito lebrit olam, com um pacto para sempre. E não, então, como o Rambam considera esses dois britot, pactos separados. Mas não dá para entender, porque assim seriam diferentes. A versão do Rambam é a versão do Yerushalmi. E é a única fonte do Rambam, então não tem como ter divergência entre um e outro. E no Bavli, no Talmud Bavli babilônico, não tem essa lista dos três, como a gente falou. Então, na verdade, o Yerushalmi com o Rambam não discutem. Apenas tem uma versão de como cada um falou de um certo jeito. Podemos entender pelas duas últimas alachot do Rambam, que é a de número 8, a do número 9, porque tem essa diferença, que é a diferença entre o geral e o particular. E a ênfase que o Rambam traz, e o Rebbe, é no particular, além do geral. Então, na alachá 8, fala sobre o quanto que é desprezível, repugnante a orlá, o prepúcio, que é essa pele que os outros povos têm e que o judeu tira no 8º dia. E aí fala o quanto que é desprezível, o quanto é repugnante essa pelinha, esse prepúcio que tem e fica lá sem ser retirado pelos outros povos. E aí depois, na alachá 9, fala, o Rambam traz, olha como é rigorosa essa mitzvah do Brit Milá, que Moshe Rabbeinu, por atrasar 1 hora, ele quase morreu por causa disso. E aí fala quais são os 13 Britot. E aí fala sobre Alamilá, o Rambam descreve quais são as grandezas e o rigor da Milá, da circuncisão. A fonte é na mesma Masechet Nedarim, mas o Rambam muda a ordem e a versão em alguns pontos. Depois que fala sobre o desprezo, a repugnância pelo prepúcio na Mishnah, aparece a opinião de alguns rabinos, como, por exemplo, na própria Mishnah. O Rabi Ishmael fala que é grande a Milá, o Beit Milá, a circuncisão, porque tem 13 pactos que foram celebrados através do Brit Milá, da circuncisão. Rabi Yossi fala que a Milá é muito grande, que ela ela sobrepuja até o próprio Shabat, que é muito rigoroso. E é mais rigoroso ainda o Brit Milá, porque é feito um Brit Milá no Shabat, mesmo quando não poderia fazer em outras circunstâncias. Rabi Yoshua ben Karcha fala que a Milá é muito grande, porque o Moshe Rabbeinu correu perigo de vida por não ter feito isso, ter adiado por 1 hora. O Rabi Nehemia fala que a Milá é muito grande, porque também sobrepuja, empurra as leis ligadas a tzarat, né, a doença de pele, a lepra, que, em princípio, se tivesse com tzarat, não poderia fazer o Brit Milá, e mesmo assim é feito o Brit Milá, porque é maior do que a própria lei ligada a essa doença de tzarat. O Rabi Udanassi Omer fala que a Milá é muito grande, porque Avraham Avinu só é chamado de completo depois que fez a mitzvah do Brit Milá, como é falado, Italer lefanai vehetamim, vá na minha frente e você vai ser integral, puro, completo. O Rambam não fala sobre Shabat nem as manchas de Saraat. E pode ser porque já falou antes no capítulo 1, na Alachá 9. Milá bismanad dochait Shabbat, que o Milá, o Brit Milá, quando é no dia certo, né, e não é cesariana, etc e tal, empurra o Shabbat, e também em relação a Tzaraat. Mas por que muda a ordem das outras afirmações? Logo depois de falar do desprezo pela Orlá, traz a última afirmação da Mishnah, que é Kol Goim Arelim, que todos, quando fala que todos os povos eles são chamados de Arelim, que tem esse prepúcio, e fala sobre o que estava por último no Yerushalmi. Ele traz como primeiro que Avraham é considerado completo depois que fez o Brit Milá. Depois traz uma referência diferente, separada, de Masechet Avot, que não tem no Yerushalmi, não tem também no Bavli, no Talmud, que todos aqueles que não fazem, não seguem o pacto de Avraham Avinu, patriarca Avraham,
e deixa a sua orlá, deixa o seu prepúcio, né? Mesmo que ele tenha Torá e Massim Tovim, boas ações, estuda muito a Torá, ele não tem parte no mundo vindouro, só porque não fez Brit Milá. Traz isso do Pirkei Avot. Depois, numa lei, por si só, fala, que é a 9, fala sobre Moshe Rabbeinu e continua com a lista dos 13 Britot. Podemos dizer que o Rambam seguiu uma lógica de como via o conteúdo dessas afirmações, dessas expressões sobre o Brit Milá. Na Halachá 8 serão ligadas à pessoa, o Gavra, o sujeito. E tem a parte negativa, que é a Orlá, o prepúcio dos outros povos, os Goim, e a positiva, que Abraham ficou completo só depois. Depois tem a Halachá 9, que refere-se aos aspectos da ação particular do objeto da Milá. Mas a pergunta é por que o Rambam muda de grande, né, Gedulá a Milá para Hamurá a Milá, de grande para rigorosa. Gedulá e a Milá e Kama Hamurá a Milá, que liga inclusive que ela é rigorosa, ligando com os 13 pactos que foram feitos. A comparação com as demais mitzvot da Torá aparece na Masechet Brachot 48b. O Rambam usa inclusive a versão de Brachot e não de Nedarim, quando fala que rola mitzvah, kol mitzvot da Torá, nichretu alehen shosh britot. Todas as mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá, foram celebrados apenas com três pactos e não com 13. A explicação, chegando no final, no Brit Milá, tem um aspecto geral, como a gente falou, e o específico da mitzvah. Assim como na Tefilá, tem um aspecto geral da Tefilá, como tem em Parashat Ekev, tem antes também em Parashat Mishatim, Leovdó bechol levavchem, você vai servir a Hashem com todos os seus corações, Vatem et Hashem Elokeichem, você vai servir, trabalhar, né, tirar o couro para servir a Hashem. E tem um mandamento prático de falar a Tefilá, de falar a oração a Tefilá. Por isso o Rambam nomeia a Tefilá como uma das 613 mitzvot, embora não se enquadre nos seus princípios gerais das mitzvot, porque quando é geral não é chamado de uma mitzvah, porque é um princípio geral de se conectar com Hashem. Mas como tem a mitzvah específica de falar pedindo para Hashem, aí assim entra a Tefilá como uma das mitzvot. O mesmo com relação a Teshuvá. A Teshuvá, como arrependimento pelo passado e aceitação do futuro, né, que são princípios gerais, né, que estão ligadas com Kabbalat Od Malchut Shamayim, aceitar, receber sobre si o jugo divino, né, o desígnio de Hashem, né, o reinado de Hashem. Então não seria contado entre as mitzvot, porque é uma coisa geral, que tem que ter em tudo. Mas tem a mitzvah particular de fazer as confissões, que é o vidui, que isso sim faz parte das mitzvot, como Teshuvá, através das confissões. É claro que quando cumprimos a parte específica das mitzvot, de Tefilá, Teshuvá e Brit Milá, também expressamos a parte geral que integra toda a Torá nessas mitzvot. O mesmo acontece, como a gente falou, com o Brit Milá. É uma mitzvah específica e especial. É uma das 613, mas também é um assunto geral, com todos os membros, né, não só o órgão masculino, e também com todos os assuntos que estão ligados com Hashem, que tem esse pacto que é feito, que é se transformar em sagrado, que cada um e uma já tem celebrado com Hashem. Como encontramos no próprio Ger, no convertido. Tem um assunto geral da conversão, quando ele passa a fazer parte do geral, da santidade do povo, pega aqui do chá que tem no povo, e tem a mitzvah específica, que ele tem que fazer o Brit Milá. É a mitzvah específica que faz com que ele se torne um convertido, que está ligado com o princípio geral de todas as mitzvot. Na Halachá 8, então a gente vai entender agora melhor. Na Halachá 8, né, no final das Halachot, das leis de Milá, o Rambam segue o assunto no geral, do Brit Milá em geral, com relação à santidade do povo. Aí fala o quanto que é repugnante o prepúcio pelo qual os povos se depreciam mantendo isso, e não é a repugnância do prepúcio em si, é a repugnância do povo que não faz a Milá e fica com a Orlá. E a Milá promove a plenitude do povo judeu, é a ligação do pacto com Hashem.
como traz o exemplo do Avraham, vindo do patriarca Avraham. Na Halakha 9, o Rambam falou sobre a mitzvah específica e única do Brit, do pacto, e o seu rigor, por isso fala de rigor, não da grandeza, por isso Moshe Rabbeinu quase morreu. Concluindo, no Talmud Yerushalmi, a ênfase que tem a diferença com o Rambam é no assunto geral do Brit Milá. Por isso começa com o assunto geral, que a gente falou, que o Rambam não traz, que está ligado com Brit Ben Abetarim, o pacto de Avraham, 25 anos feito com Hashem, antes de fazer o Brit Milá, né? Antes de entrar definitivamente em Israel. Né? Ele estava em Haran ainda, foi para Israel, fez o pacto com 70 anos do Brit Ben Abetarim, e esse pacto existe mesmo quando a pessoa não pode cumprir essa mitzvah pela Torá. Como tem no Yerushalmi, na Mishnah, que fala que a pessoa fez um neder, né, uma promessa, que ele não vai ter prazer de pessoas arelim, que tem o prepúcio, ele pode ter prazer dos judeus que não fizeram ainda o Brit Milá, chamado Elei Israel, os que têm Orlá, o prepúcio de Israel. Porque, no geral, eles têm esse pacto, só não fez esse, em particular, o Brit Milá, tirando o seu prepúcio. É diferente dos outros povos, que aí são chamados os que não fizeram ainda o Brit Milá, que são chamados os que têm prepúcio em geral. Tá? Mas, então, o pacto, na prática, irreveladamente se expressa no cumprimento da mitzvah, em particular na carne. Isso que a gente quer chegar. Não quer ficar só no geral, na teoria, no princípio, no conceito. A gente quer que Mashiach chegue aqui na prática de verdade, assim como foi o primeiro judeu, Avraham Avinu, que aconteceu de modo geral no Brit Ben Abetarim, 25 anos de Brit Milá de verdade, mas que teve que esperar para ter inclusive a descendência e receber todas as promessas que foram feitas, no particular só depois que ele fez o Brit Milá. E a gente já foi feito isso tudo, já fez chuvá, já fizemos tefilá, já temos o Brit Milá, já podemos receber Mashiach agora já, se Deus quiser. Mashiach now.